Sim, eles voltaram. E agora, eles realmente passaram dos limites. Vai, me f*** até que eu não consiga pensar o... Eu tô controlando esse humano pelo... Ih, que merda! O quê? O quê? O que você viu? Festa da Salsicha é, sem dúvidas, um universo totalmente maluco, fora da casinha, doente, sem noção, sem juízo, sem consciência, sem limites. E dito isso, eu gostei muito dessa série, porque é loucura atrás de loucura. Essa história aqui tem início no final do filme. E é claro que se você não viu o vídeo que eu fiz falando sobre o filme, eu vou deixar nos cards. Esse vídeo é até agora o mais assistido do canal, então muito obrigado, Seth Rogen, por essa mente perturbada. Essa história começa no final do filme. E aqui a gente tem o Chiclete explicando a origem do universo. Mas ele faz um acréscimo. Ele diz que as comidas foram criadas junto com os humanos. Só que os humanos usam a comida para sobreviver. Mas uma salsicha chamada Frank descobriu a verdade. E junto dos seus amigos, tem o Sarre de Banho, que é aqui o pó mágico que faz a barreira entre os dois universos ser quebrada, essa galera conseguiu libertar todas as comidas e impedir o seu triste fim. As comidas dominaram o mercado. Então elas atacaram os humanos e libertaram as outras comidas. Então é isso, o apocalipse veio, mas não foi por zumbis, por máquinas ou aliens, mas sim pelas comidas. E um detalhe aqui é que um dos personagens do primeiro filme foi conhecer o Jesus Quente. Então o Sammy vai ficar uma parte da temporada totalmente traumatizado. As comidas continuam a luta, e mesmo tendo alguns humanos que são bons de briga, as comidas são duras na queda e conseguem vencer. E assim elas estabelecem a Comilândia, a tão sonhada cidade das comidas. Frank, o Barry, a Brenda, o Sammy e o Chiclete falam várias palavras de incentivo para as comidas, e todo mundo começa a comemorar, menos o Barry, que fala isso aqui. Tudo vai parecer muito chato comparado à emoção da guerra. Porque assim, ele tá bem triste, porque a guerra acabou. O lance dele é que por ele ser uma salsicha pequena e ter sofrido muito por conta disso, porque todo mundo que tem salsicha pequena sofre, né? Ele experimentou o poder, e agora ele quer continuar sentindo isso. Mas depois a gente fala disso. O Frank mostra dentes humanos, porque esses dentes eram aquilo que oprimia ele. Então nada mais justo do que pegar esses dentes e fazer deles o símbolo dessa nova sociedade. Pra sempre lembrar que eles não são mais comidas, porque eles devastaram os humanos da face da Terra. E é claro que depois de tudo isso aqui, todas as comidas vão fazer aquilo que elas mais gostam, misturar todas as comidas entre si, se é que você me entende. Mas no meio da diversão, começa a chover. E como as comidas não sabem o que é isso, elas ficam com muito medo. Elas saem correndo e tudo vira um caos. No processo, várias comidas perdem suas vidas graças a essa chuva monstruosa. O Barry, o Frank e a Brenda quase vão conhecer Jesus Quente, mas o Chiclete se estica e ele consegue salvar seus amigos. Mas antes dele se despedir, ele diz isso aqui. A coisa mais importante na vida. Ele se foi. Eu fiquei muito curioso pra saber o que ele ia falar, mas por agora a gente não vai saber. No fim desse caos, várias comidas levaram fim, e ao invés de ficar triste, o Barry tá muito animado, porque aconteceu um caos e é ele que vai resolver. As comidas perguntam pro Frank e pra Brenda o que eles têm que fazer, mas como os dois não têm mais respostas, as comidas entram em pânico e voltam pro mercado. Enquanto isso, o Barry vai pra floresta e dá de cara com um humano, mas ele não conseguiu vencer, e ele ainda perdeu um amigo no processo. Então ele volta pra onde a Brenda e o Frank estão e conta pra eles que ele viu um humano, e vendo todo o caos que tá acontecendo, o Frank e a Brenda decidem que eles têm que falar com esse humano para descobrir resposta, porque eles não sabem como sobreviver fora do mercado. Então eles partem nessa jornada e o Barry tá doidão, ele tá se achando o próprio Ram. Então ele compartilha uma teoria. Ele diz que o cérebro humano não tá na cabeça, e sim na bunda. Mas por que ele fala isso? Simplesmente porque no primeiro filme, a Chuca, que era o vilão do filme, entra no fiofó de um humano e começa a controlar ele. Então o Barry concluiu que é pela parte de baixo que se tem acesso ao cérebro humano. E é claro que eles vão testar essa teoria aqui, mas daqui a pouquinho. Voltando ao mercado, como todo mundo tá em pânico, o mercado tá um verdadeiro caos. E isso é um problema porque eles são comidas, e eles precisam de coisas básicas para sobreviver. No caso, alguns alimentos podem estragar, e eles precisam ficar no freezer. A Brenda, o Frank e o Barry continuam caçando o homem, então eles acham um homem que tá comendo lá de boa, então eles usam o Sarre de Banho para romper a barreira entre os mundos. E feito isso, o humano fica desesperado, mas mesmo assim ele tenta lutar. Mas como o Barry tá com sangue nos olhos, ele acaba com o humano em cerca de 10 segundos. O Frank e a Brenda pensaram que iam ficar sem respostas, mas logo aparece mais um humano e começa a luta de novo. Mas é claro que as comidas vencem, só que é claro que tem que ser grotesco, porque o Barry coloca a teoria que ele tem em prática e consegue controlar um humano. Os humanos começam a lutar e um deles tenta atacar o Barry com um machado. E pô, ideia péssima. Desculpa! Faleceu.
O humano fica desesperado e é feito de refém. Voltando ao mercado, o mercado tá caindo aos pedaços. Mas antes que as comidas se lasquem, o Barry chega controlando o humano e salva todas elas. E todos eles vão se mudar para um lugar grande e melhor. O humano fica desesperado porque ele não sabe o que vai acontecer com ele. E quem decide é o Barry. E o Barry quer dar cabo dele, quer acabar com o humano. Mas aí, junto com Sammy, ele decide organizar um show para comemorar. E lá no show, eles vão dar fim no humano pra todo mundo ver. E no fim desse episódio aqui, quando todos eles estão indo pra casa, a laranja corre na frente e toma o mercado inteiro pra si. E essa atitude faz todas as frutas perceberem que é cada um por si. Então eles correm pra tentar garantir um espaço e pouco a pouco o sentimento de família tá indo embora. Mas depois de todo esse caos, o Barry tá realizando o sonho dele. E esse episódio aqui é o episódio que as comidas vão se organizar pra fazer o show. Mas antes disso, rola um bocado de audições, estilo ídolos. Mas no meio disso, aparece um urubu. Aí o urubu vê um cara de comida dando sopa e ele começa a fazer o banquete dele. O Barry até tenta fazer alguma coisa, mas acontece isso aqui. Então o Frank e a Brenda vão perguntar pro humano o que tá acontecendo. Quem é aquele ser que tá voando e comendo eles? E aqui rola uma situação engraçada, porque assim, o humano pede um pouco de água e eles ficam enojados porque a água também tá viva. E aí ele começa a se perguntar onde exatamente começa a vida dos alimentos. Tipo, se a Brenda é um pãozinho que é feito de trigo, o trigo também tem vida? Ou só quando vira pão? Mas assim, aí o pessoal da série também não tá muito afim de explicar, deixa bem claro que isso aqui não é importante, que o importante é a história aqui, então a gente segue em frente. Então eles vão dar uma prensa no humano e ele dá uma ideia. Então os alimentos usam um dos humanos, que já tá sem vida, pra assustar o urubu. O Barry fica super animado porque deu certo, ele gostou muito da ideia. Aí ele começa a elogiar a ideia, só que depois o Frank e a Brenda falam que a ideia é do humano e o Barry fica atribulado. E aqui começa o impasse, porque a Brenda e o Frank querem usar o conhecimento do humano pra cuidar de todas as comidas. Mas o Barry diz que eles são comidas, então eles têm que fazer do jeito delas, porque senão eles vão ser iguais aos humanos, que pro Barry são patéticos. Então ele deixa bem claro que as comidas vão fazer um churrasquinho de humano e eles vão ter que aceitar. Então o show volta a acontecer e aqui uma coisa muito curiosa acontece, porque a laranja, que entrou no mercado sozinha, diz que na sacada dela tem um lugar muito legal pra assistir o show e que as comidas podem entrar pra assistir, mas só se elas pagarem um dente por pessoa, ou por comida, né, que é comida. O Frank e a Brenda armam um plano e pretendem salvar o humano. E qual é a ideia? A ideia deles é controlar um dos humanos, o que é bem difícil, porque os humanos já eram aqui, mas eles procuram um por um até achar alguém que tá meio vivo. Então depois disso, é só entrar no buraquinho de baixo e levar ele pro lugar do outro humano. Então mesmo com várias dificuldades, eles conseguem fazer a troca. Eles levam o humano pro lugar seguro e depois eles começam a se questionar se eles fizeram a coisa certa. E assim, o que dá pra dizer é que eles salvaram um humano que se alimenta de comida e eles são comida, então esse negócio aqui é muito perigoso. Aqueles pãezinhos cantando pareciam tão gostosos. As comidas continuam vivendo e crescendo mais com a sociedade. Então elas começam a usar os dentes como moeda de troca. E a laranja começa a comprar tudo, porque a laranja tem vários dentes. E agora ela tem outro mercado só pra si. O Sammy continua sofrendo pelo seu amor, tá fazendo de tudo pra não pensar nisso. Então depois de uma conversa com o Barry, ele vê um telão transmitindo uma caixa de cereal. E o que ele faz? Ele entra no lugar, merenda a caixa de cereal na porrada e rouba o sistema de transmissão, pra poder aparecer pro público e contar várias piadas. E assim preencher um pouco do vazio. A Brenda e o Frank voltam pra cidade e percebem que as comidas estão roubando os dentes uma das outras. E no meio disso, eles veem o Barry, que diz que tá muito triste e pergunta se eles podem passar um tempo juntos. Só que aqui tem um problema, porque os dois vieram atrás de uma comida pro humano. E assim, ainda tem isso, né? Acho que eu não falei. Olha, é claro que eles não vão dar uma comida pro humano, porque as comidas estão vivas. Então, eles contam pro Barry o que tá acontecendo. Eles falam que várias comidas estão roubando uma das outras e pedem pro Barry dar um jeito nisso. Eles voltam pra falar com o humano e dar o pé de moleque pra ele. Mas, obviamente, ele fala que não vai comer isso. Então a Brenda fica muito irritada e diz que ele não vai comer só porque não é comida. Porque se fosse um pãozinho igual ela, ele comeria na hora, o que é muito verdade. Então o humano fala assim, pô, um pé inteiro é muita coisa. Se fosse pelo menos um dedinho, alguma coisa assim, ele podia fritar no óleo e tentar. Só que aí a Brenda fica mordida porque o óleo também é um ser vivo aqui. E voltando pra Comilândia, o Barry cria uma força policial e ele começa a ir atrás das comidas que estão roubando de outras comidas. E aqui o Barry pergunta o que ele pode fazer com as comidas que estão roubando as outras. E assim é implementado o sistema judiciário das comidas. E o que acontece aqui é que o picolé só roubou o dente porque ele tava precisando muito, porque ele queria sobreviver. Porque o plano dele era pegar esse dente e pagar pra ele e pra família dele irem pro freezer, pra tentar continuar vivos. E é assim que começa todos os problemas morais e sociais da Comilândia. E antes de terminar o julgamento, o picolé derrete. E a Brenda percebe que os alimentos que estão fazendo isso só estão fazendo isso porque precisam de serviços pra ficar vivos.
eles não têm como pagar. E enquanto todo mundo tá se sapeando por dentes, tentando sobreviver, alguns outros alimentos que têm vários dentes estão usando isso em troca de serviços de luxo. O Frank fica desesperado e pergunta pra Brenda se não é melhor eles perguntarem pro humano o que eles têm que fazer. Mas logo a Brenda e o Frank têm uma ideia genial. Eles percebem que algumas comidas têm mais dentes do que outras comidas. Então, eles decidem pedir para as comidas que têm vários dentes dividirem com quem não tem. E a ideia deles é usar o Sammy com todas as telas que ele tem para divulgar a ideia. Então eles vão lá, explicam para todo mundo como é que vai ser a divisão, e eles falam que quem tem mais dentes vai contribuir com mais, e quem tem menos vai contribuir com menos, e vai ser tudo proporcional. E sendo a laranja quem tem mais dentes, ela começa a vaiar e dizer que eles não acreditam que as comidas podem se autorregular. E aí começa uma discussão entre a laranja e eles. Então a laranja sugere uma eleição para ver quem vai representar as comidas. Enquanto a situação tá ficando ruim pro lado deles, o Barry continua aprendendo as outras comidas. Só que nisso, ele dá de cara com uma pegada humana. E esse episódio aqui termina desse jeito. E eu achei isso aqui muito perturbador. É uma cena meio longa, tá ligado? Tipo, termina assim, toca uma musiquinha, e é bem desconfortável, na verdade, porque o cara tá comendo um pé de moleque. Também continua apresentando seu programa, mas no meio disso, ele é preso. Porque assim, ele meio que meteu a porrada no cereal e roubou a TV dele na frente de todo mundo. Então não tem muito o que fazer. Ele vai pra cadeia. A Brenda e o Frank continuam fazendo campanha, prometendo que vão ajudar as comidas, mas o lance é que a laranja Julius tem muitos dentes, e tá usando esses dentes pra conseguir tudo que ele quer. Ele diz que ele quer usar esses dentes pra ajudar as comidas, dando empregos pra ela, e que se ele perder, ele não vai poder fazer isso. E se ele não fizer isso, as comidas vão passar por dificuldades. E tudo que ele quer é ajudar. Pobre é uma coisa triste. O Sammy vai pra julgamento, e mesmo ele sendo claramente culpado, ele é inocentado. Mas por quê? Porque a laranja Julius pagou a juíza com vários dentes. A Brenda e o Frank vão falar com o humano e ele dá uma ideia. A ideia de roubar os dentes da comida mais rica da cidade. E ele até tenta contar uma cena de Velozes e Furiosos pra ajudar na ideia, mas a Brenda fala que eles não vão fazer isso. Que o que eles vão fazer é um financiamento coletivo, que não dá nada certo. E eles ficam lá, tipo, sem conseguir dente nenhum. Enquanto isso, a laranja Julius vai falar com o Sammy e diz que ele pagou pela liberdade dele, mas em troca, ele vai falar tudo que ele quiser no programa dele. Depois do Frank ver que a laranja tá usando todos os dentes pra vencer a eleição e se autopromover, ele fica desesperado e ele decide roubar os dentes da laranja, ao estilo Velozes e Furiosos. O Barry até tenta impedir, mas o Frank, vestido de batata, leva melhor e leva centenas de dentes pra casa. Ele se encontra com a Brenda e pensa que ela fica muito animada, porque agora finalmente eles têm o que é preciso pra vencer. Mas pelo contrário, ela fica muito chateada. Mas nisso, ela vê uma oportunidade. Ela diz que eles podem se livrar de todos os dentes e que eles podem recomeçar, sem ricos e sem pobres, todo mundo vivendo junto. Tá rindo do quê, ô grandalhão? Foi mal. Isso nunca poderia dar certo. Tipo, nunca. Tipo, nunca. Depois do humano rir da cara dela, ela diz que o Frank tá se perdendo e diz que ela vai acabar com o humano e que agora é a hora pro Frank decidir se ele vai querer ficar com o humano ou com ela. E por incrível que pareça, ele escolhe o humano, porque ele acha que é a única chance que ele tem de salvar todas as comidas. A gente chegou aqui no 6º episódio, e esse aqui é o mais perturbador episódio de todos. Então, se tu tá gostando do vídeo, deixa um like pra fortalecer aqui o trabalho, e se inscreve no canal, porque tem bastante coisa legal pra assistir aqui. Tá vendo até agora? É porque tá curtindo, então dá uma curtida aí. O Sammy dá a notícia do roubo, e diz que foi mais de 8.000 dentes roubados. Cacete, mano, são 8.000 dentes. E é a dente de humano ainda por cima, né? A cidade tá atrás de uma batata, porque o Frank roubou os dentes vestido de batata. E a polícia tá indo atrás com tudo. Ainda mais porque a laranja tá oferecendo uma recompensa. E no meio disso, alguém fala que a batata tinha a altura da salsicha. Então o Barry pensa e descobre a charada. O Frank desabafa com o homem e diz que precisa vencer. Então o humano diz que consegue ajudar. E o que eles podem fazer é treinar o que falar. A Brenda vai atrás de fazer um discurso para as comidas mais pobres. Mas o Frank já usou metade dos dentes para comprar ajuda para a eleição. E a Brenda não gosta nada disso. Mas antes de ficar com mais raiva, o Barry aparece e diz que precisa dar uma palavrinha com ela. O humano continua conversando com o Frank e diz que talvez ele possa fazer parte da sociedade um dia. E os dois começam a realmente se entender. E aqui a gente descobre que o nome dele é Jack. E eu gostaria muito que tivesse parado por aí. Porque quando eles estão treinando, o Jack diz que as comidas podem perguntar o que ele acha dos humanos. Então eles têm que treinar o que dizer. E então ele começa a falar de todas as coisas que ele odeia nos humanos. Só que não, porque ele começa a se declarar pro humano. Eu odeio as orelhonas que escutam os meus problemas. Os olhos castanhos que veem coisas em mim que eu não vejo. E lá mesmo, os dois mandam ver. E essa aqui é, sem dúvidas, a cena mais bizarra que eu já vi em qualquer animação. E pra piorar tudo, a Brenda e o Barry aparecem e acontece isso aqui. Não é o que você fez!
Os dois ficam desesperados e fogem de lá. E depois dessa insanidade, o Frank fica maluco, porque ele acha que a Brenda vai falar pra todo mundo isso, e que ele não vai vencer a eleição. E cara, eu não vou ficar discorrendo muito sobre isso. Eu só vou falar que essa cena é muito bizarra, que eu achei engraçada pra cacete, e que assim, pô, os caras foram muito longe. Longe demais, na verdade. E assim, depois vai lá assistir essa merda, porque eu não tenho palavras pra descrever isso aqui. Depois disso, todo mundo se caminha pro debate, e a Brenda diz que ela não vai mais concorrer. Pelo menos não com o Frank. Porque o Frank acha que ele tem que dividir as coisas proporcionalmente. E ela acha que ele tem que dividir tudo. E que todas as coisas têm que ser de todo mundo. Mas vendo que todo mundo ignorou a ideia dela, e alguns ainda querem votar no Frank, ela manda essa aqui na lata. Frank é um homem! E é claro que isso aqui faz com que todo mundo fique contra o Frank, e como ninguém gosta da ideia da Brenda, os dois discutem e caem na porrada. E a laranja tá cada vez melhor na fita. O penúltimo episódio da série começa de um jeito bem estranho, porque a gente vê a laranja falando no espelho, bem ao estilo Capitão Pátria. Não esqueça, você não é nada sem mim. Limpa isso! O Sammy, que era muito amigo do Frank, meio que não se importa mais com nada, a não ser com as regalias que ele tá ganhando. O Frank, a Brenda e o Barry estão tentando dar um jeito em toda a situação, mas não estão vendo saída. E contra todas as expectativas, a Brenda perdoa o Frank por ele ter, feito aquilo com um humano. E diz que as comidas não são perfeitas, então é claro que o sistema que eles têm não vai ser perfeito também. A Brenda diz que ele tem que dar um jeito nisso tudo, de uma forma pacífica. Então ela diz que ela vai falar com o Julius. Enquanto isso, o Frank vai conversar com o humano e decide terminar com ele, porque diz que eles não podem mais fazer isso, porque, é uma cena de animação grotesca. E o Barry, que tava observando tudo isso aqui, e tava doido pra mandar o humano pra vala, acaba escutando o humano dizer que ama uma salsicha. E sim, os dois estão apaixonados aqui. A Brenda vai tentar falar com o Julius, mas logo ela é jogada pra fora. Só que ela não desiste, e ela sobe pelo duto de ar. E quando ela entra, ela vê isso aqui. Socorro! Você tem que me tirar daqui! Pois é, calma que eu vou explicar. Na verdade, tem alguém que tá controlando a laranja, e esse alguém é o grão de arroz. Esse grão de arroz conta que quando a guerra acabou, a paz era muito promissora. Mas logo depois da enchente, as comidas ficaram egoístas, e era cada uma por si. E como o arroz era pequeno, e ele não podia se defender, ele teve essa ideia logo depois que o Barry apareceu, porque ele apareceu com um humano, e foi lá que o grão de arroz entendeu a resposta. Eu estou controlando esse humano pelo... Então o grão de arroz entrou na laranja e começou a controlar ela. E desde então, tudo que aconteceu foi o plano do arroz para ficar cada vez mais poderoso e influente. A Brenda diz que eles podem se unir, e assim eles vão poder ajudar todo mundo. E é claro que a resposta é não, porque o arroz decide acabar com a Brenda ali mesmo, mas a Brenda, que não é besta nem nada, ela sabe lutar. Então as duas travam uma batalha colossal. Enquanto elas estão lutando, o Frank tá procurando a Brenda na esperança dos dois voltarem. E a luta fica mais séria, só que aí o arroz sai do rabo da laranja e liga a água em cima da Brenda. E depois de um tempo, o Frank chega, ele consegue ver onde a Brenda tá, e quando ele vai ajudar ela tá com metade do corpo molhado e tá indo embora. Só que antes de se despedir, ela diz que entendeu o que o chiclete queria dizer. Só que aí ela demora pra falar, e mesmo tentando falar, ela não consegue e ela se vai. E o penúltimo episódio acaba com o falecimento da Brenda, e eu ainda não consegui assimilar isso. O último episódio começa com o velório da Brenda, e o Frank tá preso, então tá tudo lascado. O Frank tá sofrendo por ter perdido seus amigos. Ainda por cima, ele que vai ter que dar a notícia. A laranja aparece na maior cara de pau para dizer que sentiu muito, e o Sammy diz que não acredita, e que ele também não acredita que o Frank tenha feito isso. Então ele não vai noticiar. Mas como a laranja é quem dita as regras agora, ela diz que se o Sammy não noticiar, outro cara vai. E é exatamente isso que acontece, porque ele é substituído. O Sammy e o Barry vão visitar o Frank, que tá desolado depois da morte da Brenda, e o Barry diz que vai ajudar ele a fugir de lá. Só que ele não tá muito afim. Então os dois saem pra pensar num plano, mas são abordados pela salsicha idosa, que tava filmando a Brenda o tempo todo por conta da campanha. E a salsicha tem a prova de que a laranja matou a Brenda. E na verdade, ele tem a prova de que a laranja tava sendo controlada por um arroz. Então os dois decidem usar a tela pra mostrar a gravação pra todo mundo, mas eles não tem como entrar lá sem ajuda. Então eles vão atrás do Jack, que tava se alimentando. E depois de contarem pra ele que a Brenda morreu e que o Frank precisa de ajuda, ele fica muito animado com o falecimento da Brenda, esse desgraçado aqui. Aí ele fala que ele vai ajudar. E voltando à Comilândia, a laranja tá prestes a executar a salsicha. Mas o Jack, usando um frisbee e um pouco de sorte, consegue colocar o Sammy e o Barry dentro da sala de transmissão. E eles conseguem mostrar o vídeo pra todo mundo. E todo mundo descobre que tem alguém controlando a laranja. Tem uma comida
comida no dele agora mesmo? A laranja diz que mesmo que tenha alguém controlando ele, as comidas votaram nele, então tudo que ele fala é lei. Então ele taca o Frank na churrasqueira. Mas contra todas as expectativas, o Frank consegue sobreviver a ser tostado pelo fogo. E é claro que depois disso, tudo vira um caos e começa uma batalha final. Mas como o Barry tá com sangue nos olhos, ele consegue correr, pegar a laranja e tirar o arroz de dentro da laranja. E quando ele ia dar um fim no arroz, o Frank aparece pra lembrar da Brenda e dizer que ela não ia querer que as coisas fossem assim. E no ato de compaixão, ele perdoa o arroz e diz que agora eles têm que se perdoar pra tornar a cidade melhor e mais confortável pra todos. E tudo fica mais tranquilo. Todo mundo tem esperança de melhorar, mas é claro que não ia acabar assim, porque aparece um pássaro e come o arroz. E ao invés das comidas ouvirem o Frank e todo mundo viver em paz, eles dizem que eles adoram os dentes e que ainda querem ser dono das coisas. E tudo volta pro início. O Frank fica triste porque ele percebe que as comidas não tem jeito e tem outra ideia. Ele se junta com Jack e começa a exterminar as comidas. E diz que a partir dali é ele que manda em tudo. Esse é o homem que a Brenda disse que f***ou você? Na última cena, a gente tem um drone, que eu não sei o que é, eu só sei que confirma uma nova temporada. E bom, essa série aqui é tudo que eu pensei que ia ser, porque eu sabia que ia ser grotesco, eu sabia que ia ser fora da casinha, tá ligado? Que ia ter um bocado de cena insana, porque, pô, o Barry é doido pra ficar matando o mundo por aí. As comidas ficam o tempo todo se esfregando, tá ligado? E eu fiquei curioso porque ia ter 8 episódios. Então eu acho que essa história aqui realmente é legal, sabe? Tipo assim, os caras desenham tudo que pode acontecer numa sociedade que tá se estabelecendo, todos os problemas. Então, tipo assim, na verdade, foi até um pouco mais profundo do que eu achei que ia ser, tá ligado? E eu acho que valeu muito a pena. Claro que tem muita coisa nojenta, mas tudo bem, é da série. Se você gostou, deixa um like, inscreve no canal, ativa o sininho e assiste esse último vídeo aqui. Tamo junto, valeu!